paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia aqui para levar a palavra do Senhor, né? Para ouvir, para nos encher da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu trouxe aqui para nós o Salmo 118. Ele é um salmo de ação de graça. Ele é um salmo pós-guerra, pós-luta, pós-batalha. Ele é um salmo de júbilo, né? De alegria. Esse salmo aqui foi escrito após grandes batalhas, após Davi já ter passado por grandes batalhas com Saul, já ter passado grandes batalhas com grandes inimigos, né? Que a gente sabe toda a história. Aqui eles já estavam indo, salmo de peregrinação, andando. Eles já estavam indo pro segundo templo, já estava construído o segundo templo. Então, assim, é um salmo muito lindo, que fala que em meio às batalhas, às guerras, o Senhor está conosco e o Senhor nos guarda, nos garante. Esse salmo também é citado lá por Jesus, lá nos Evangelhos. Vamos lá? Salmo 118. Eu vou pegar ali acerca do 12 até o 18, por ali. Mas ele é interessante você ler esse salmo todo. Por quê? Porque ele é lindo. Ele é lindo. Ele vai trazer um afago ao seu coração. E assim fala. Salmo 118, 12. Cercaram-me como ovelhas, porém apagaram-se como fogo de gravetos. Pois no nome do Senhor os despedacei. Com força me impeliste para me fazer cair. Porém o Senhor me ajudou. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Este salmo é o que a gente fala para nós mesmos, né? A gente repete essa parte. Não morrerei, não morrerei. Quantos de nós não ouvem isso, né? Você está em meio às lutas e você ouve assim, você não vai morrer, essa luta não é para te matar. A própria palavra fala isso, né? Não é para tua morte isso. Essa batalha não é para tua morte. Mas de verdade, quando a gente está no meio do furacão, a gente acha que não é para morte? Muitas poucas vezes. Eu, por experiência própria, eu já passei batalhas que eu achei sim que era para morte. Eu achei que não teria mais jeito. Eu achei que era o fim. Eu passei por batalhas que eu achei que eu não ia conseguir sair mais. E no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu fui me firmando na palavra, fui conhecendo a palavra e buscando no Senhor. E eu consegui, pela misericórdia do Senhor, entender. Depois já de algum tempo, quando veio um grande vento, final até do ano passado, veio um grande vento sobre a minha casa novamente. E foi um vento tão forte, e eu tinha dia que eu estava sem forças, porque a batalha era tanta, e era igual Davi fala aqui, não era uma batalha, era como enxames de abelha. Parece que tudo ao seu redor se desmorona. Era isso que estava acontecendo. Foi de repente assim. Mas eu já estava bem alicerçada no Senhor. Eu já estava com meus pés bem na rocha. Então assim, quando eu chorava, gente, chorar não é falta de fé, tá? Chorar não é falta de fé. Quando eu chorava, que eu acordava de um dia cansada, que eu sentava ali e chorava, falava, Senhor, o que será de mim, Senhor? Eu cansada, mas eu sabia que não era o diabo, aquilo não era para minha morte. Eu conseguia entender, em meio àquela luta toda, que não era para minha morte, mas aquilo estava me doendo muito. Aquela situação me doía demais. E pior, eu não via saída. Aí você fala assim, mas como você ficava chorando, sendo que você confiava em Deus? Eu confiava, mas a situação doía demais, a situação era... sabe, porque assim, quando você confia e vê uma alternativa, e vê uma saída, você confia no espiritual, mas confia também ali no real, no mundo real. Você fala, não, essa porta vai abrir ou aquilo vai abrir. E quando você vê tudo
fechando, quando você vê o coração do homem endurecendo, e você vai falando, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E quando você acha que você vai para um lugar fechado, e eu sabia na minha cabeça, eu falava para mim, não, o Senhor vai fazer, e uma coisa mais interessante é porque eu tava assim, eu busco muito o Senhor, o Deus tem me chamado de um jeito bem forte, sabe? Eu tô aqui no YouTube não é à toa. Eu tô aqui porque a corda foi apertada e eu tive que vir, Deus mandou eu vir. Então, assim, eu, em meio a tudo aquilo, todo aquele furacão, de uma coisa eu tinha certeza, não era o diabo que estava se andando dentro da minha casa. Não era o diabo que estava se andando dentro da minha casa. Eu tava com problema com o filho, eu tava com problema de saúde terrível. E eu conseguia ver que não era Satanás. Eu só não entendia muito bem o que. De verdade, eu não entendia muito bem o que era. Eu falei, Senhor, o que eu preciso aprender? Eu ficava assim. E eu sou muito assim. Todas as lutas que eu passo, eu sempre pergunto pro Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que eu preciso aprender agora? Será que Deus está querendo de mim? Então, eu comecei a questionar isso. Eu chorava, chorava de dor e questionava isso. Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Mas eu não estou entendendo, só que a dor era tanta, eu estava sofrendo muito, eu estava com medo, eu estava assim, o que eu vou fazer? Apreensiva, né? E aquele evento todo, só que eu tinha alguma certeza dentro de mim. Eu tinha alguma certeza. Eu tinha certeza que não era o diabo, porque eu estava alinhada com o Senhor. E dessas coisas você tem que ter certeza. Se você está buscando o Senhor, se você busca o Senhor, se você está buscando ter uma vida alinhada ao Senhor. Gente, a minha vida estava totalmente entregue ao Senhor. A Lúcia, você tinha entregado uma área da tua vida. Não, eu tinha entregado tudo ao Senhor. O Senhor tinha me pedido tudo. Eu tinha entregado tudo ao Senhor. Não tinha como o diabo estar se andando na minha casa. Eu lembro que eu ainda falei com uma irmã e ainda conversando com ela, eu falei assim, isso não é o diabo. Isso não é o diabo. Eu só preciso entender o que Deus quer de mim nesse tempo, mas não é o diabo. E aí eu, né, naquela luta, eu fui falar até com uma irmã minha mesmo, de sangue. Eu falei, eu não sei como. Que chegou a um ponto que eu cheguei em frente ao Mar Vermelho. Eu tô igual Davi aqui. Eu tava assim, de um modo que a luta tava de frente, tava de lado, tava em cima, tava pra tudo quanto é lado, tinha luta. E eu falava assim, não tem, pra mim, aos meus olhos, não tem saída. Não tem. Aí foi onde eu comecei a falar. Eu falava, Senhor, eu estou em frente ao Mar Vermelho. Eu preciso agora ver o teu milagre. Abra esse mar, faz o impossível. Sabe, quando você chega nessa altura, por isso que Davi tá aqui, dando graça, Senhor de graça. Sabe por quê? Porque quando você chega nessa altura, que não é mais você, não é mais sobre você, não é sobre um comportamento seu, não é sobre um modo que você pode fazer diferente, isso, aquilo. Não é mais sobre você. Não é. Chega a um ponto que ultrapassou tudo. Tudo. Sabe? Porque nós somos assim. Quando o vento vem, a gente tenta aqui. Aí fechou aqui. A gente tenta aqui. Aí fechou aqui. Ai, se eu tiver o dinheiro, eu vou por aqui. Ah, não. Se fulano me ajudar, eu vou por aqui. A gente fica assim. Sabe? Caçando uma saída. E a gente vai buscando, né? E chega uma hora que, sabe qual é a parte legal mesmo, que você chega assim no ápice? É quando fecha tudo, o coração do homem endurece, você já não tem mais financeiro, você já não tem nem forças físicas. Meu irmão, é nessa hora que tu vê o milagre. Pensa na hora do milagre. É nessa hora que o Mar Vermelho se abre. E eu falava assim pra minha irmã, falei, estamos de frente ao Mar Vermelho. Não tem mais o que fazer. Eu só orava. Humanamente não tinha mais o que eu fazer. Eu só orava. E foi a melhor escolha que eu fiz. E eu declarava: para de querer culpar Satanás por tudo.
tá? Para de querer. Eu não dou honra a Satanás na minha casa por nada. As lutas que eu passo é para honra e glória do Senhor. As batalhas que eu passo é para honra e glória do Senhor. E nas minhas orações eu oro assim ao Senhor. Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome através dessa luta. Não me deixe envergonhar o teu nome através dessa situação. Porque eu te sirvo, eu te busco. Eu tenho a minha vida entregue a ti. E é assim que os outros veem. Nossa, ela é crente, ela busca, você vê aqui, você vê ali. E com a vida dessa, doente, isso e aquilo, né? A situação assim com o filho. E aí? Foi, Senhor, não deixa o seu nome ser envergonhado através da minha vida. Eu já apelo. Eu já apelo. Para o Senhor, não é a Luzia que está sendo envergonhada. É o Deus que eu sirvo. É o nome do Deus que eu sirvo. Porque tudo na minha vida, eu lanço o que é do Senhor. Tudo na minha vida é do Senhor. Gente, se eu estiver passando por uma batalha, não, quem permitiu isso foi Deus. Agora eu só tenho que entender o porquê que eu estou passando isso. Eu não estou entendendo. Eu fico assim, eu não estou entendendo. Eu não fico, ó Deus, ó céus. Não, eu não estou entendendo. Aí você vai para oração, você vai para um jejum, você busca... Gente, tem homens, mulheres de Deus, não é sair buscando profetada, não. Mas é buscando pessoas que já viveram um pouco mais, já têm um pouco mais de experiência. Então busca nessas pessoas conselho, né? Eu tenho uma amiga que Deus me deu, que não é uma amiga, é uma irmã, é uma mãe espiritual, eu nem sei, é um presente tão grande que Deus me deu que eu nem sei o que é na minha vida. E assim, eu busco, aí eu falo, tá acontecendo isso, eu só queria entender, eu quero entender, eu converso com ela e às vezes o Espírito Santo fala através dela, às vezes eu conversando com ela, o Espírito Santo traz a mim alguma coisa. Não sai falando para todo mundo as tuas lutas, não sai reclamando, não, conversa com o Senhor, fala com Deus, pede para Ele te direcionar alguém, se você precisa fisicamente conversar com alguém, pede para Ele te direcionar. Faça igual a Sunamita. Quando os outros perguntam... Gente, esses dias eu passei por um vento tão grande. No final do ano pra cá, eu passei por um vento tão grande que eu achei que eu não ia suportar. Mas eu sabia que era Deus. Não era o diabo na minha casa. E nesse vento que eu passei tão grande, tinha pessoas que perguntavam assim pra mim. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. E com fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Adiantava eu falar o tamanho da luta, do vento que eu estava passando por aquela pessoa, não adiantava eu fazer nada, não me ajudar em nada, ia querer saber, talvez para contar para outro, para virar roda de conversa, para vir com uma falsa piedade. Gente, eu tenho uma raiva disso, falsa piedade. Não. Conte para quem pode te ajudar em alguma coisa, tá? Um psicólogo vai poder te ajudar em alguma coisa. Um homem ou uma mulher de Deus direcionado por Deus. Sai falando para toda a igreja, não. Um homem ou uma mulher de Deus direcionado por Deus, tá? E o mais você vai contar para quem? Para Deus. Você vai se ajoelhar, vai pros pés dele, vai falar, Senhor, olha, tá doendo, tá assim, eu não aguento, tá, sabe? Aí eu tenho uma mulher que eu sigo aqui que ela fala assim, sabe quando fica bom a oração? Quando você começa a juntar lágrimas com baba, com catarro, aí pensa numa oração maravilhosa. É a melhor oração que tem. E é assim. Aí eu ia para os pés do Senhor e ali eu falava. Só que eu tinha uma certeza. Gente, eu tava sofrendo, mas com a certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Só que eu sou muito agitada e eu sou muito elétrica, assim. E eu queria saber quando Deus ia fazer e que hora Deus ia fazer. E você acha que ele vai me falar? Ah, não vai. Não vai. Ele não vai falar a hora e como ele vai fazer. Ele não vai. Aí você vai começando a se atentar nos sinais. Aí você vai vendo isso, uma movimentação aqui. Aí você vai se permitindo. Fala, não, mas por que isso aqui? Isso aqui não era para estar acontecendo assim. Isso aqui tá fora. Aí você começa só a observar. Você deixa aí. Você começa a tirar a tua mão das coisas, sabe? Você começa a deixar aí. Você começa a tirar a tua mão das coisas. E você deixa aí. Aí você vai vendo o trabalhar de Deus. Aí Deus vai fazendo uns negócios assim, meu irmão, que só
só ele para te explicar, porque eu não consigo. E é isso que acontece. Davi aqui nesse salmo, ele fala que estavam vindo como ovelhas. Abelhas, ovelhas não. Abelhas, estavam vindo como abelhas, um enxame. Gente, um enxame de abelha ninguém controla. Ninguém controla. Mas Deus saiu desbaratando tudo, queimando tudo. Aquilo não deu em nada. Aquilo não deu em nada. As pessoas buscavam a morte de Davi. Quanto Davi sofreu. Quanto Davi foi humilhado. Quanto Davi batalhou. Quantas vezes Davi teve que se reinventar. Gente, quantas vezes, se você olhar a história de Davi, quantas vezes Davi ficou ali preso, né, escondido, lembra dessa fase da vida dele? Ficou ali preso, escondido, e ele tinha que sair, lutar e voltar. Quantas vezes ele teve que se reinventar? Davi é o maior exemplo de quem se reinventou, não se entregou. Ele teve lá seus problemas, seus erros, mas ele é um exemplo de pessoas que não desistiu. Ele batalhava, ele persistia, parecia que não ia dar certo, ele sofria, mas ele ia. Ele se levantava, porque a força de Davi não estava nele, estava no Deus. Ele sabia que Deus ia fazer na vida dele. Ele só não sabia como, mas ele sabia que Deus ia fazer. E é isso com a gente que acontece hoje. Quando a gente está com a confiança no Senhor, com a confiança no Senhor, sabendo de como está a tua vida, você não vai temer a batalha. Você vai olhar assim, vai estar um enxame de luta. Um enxame, pensa nos bichos feios, sabe? Não, você não vai temer a batalha. Você vai marchar, porque você sabe que Deus vai desbaratar tudo aquilo, tá? Jesus no Getsemane, ele também fala sobre esse salmo. Eu acho lindo, né? Jesus, né? Pega lá. Jesus no Getsemane, ele fala sobre esse salmo. Ele fala que ele vai cantar e que ele não morrerá. Ele não morrerá. Jesus não morreu mesmo, né? Então, assim, ele falava, por quê? Fala bem aqui assim, ó. Cadê? Não morrerei, mas viverei e cantarei. Isso é para nós, gente. Jesus ali, ele ia passar por uma prova de fogo tão grande, ele ia passar por um processo tão grande que era para morte. Para um homem comum, era para morte. Mas ele, não morrerei, eu cantarei. E ele cantou, glória, né? Para honra e glória dele, ele cantou. E pela nossa misericórdia de nós, ele cantou. Então, assim, e é assim que nós devemos seguir. É assim que nós devemos seguir. Sabendo que a luta tá grande, mas eu não vou morrer nessa luta. Eu viverei e cantarei. Eu viverei e cantarei. Declara isso na tua casa, declara isso na tua vida. Tá chorando, tá doendo, tá na frente do mar vermelho, não tem saída mais, o coração do homem endureceu, seus recursos acabaram, as suas forças físicas acabaram. Declara, eu não morrerei, eu viverei e cantarei. É assim que você deve declarar. É assim que você vai alcançar a tua vitória em Cristo, tá? Muitas vezes os ventos vêm, as lutas vêm. Algumas vezes ela é colheita, algumas vezes elas são Deus arrumando as coisas. Essa última luta que eu passei agora não foi colheita. Eu passei uma prova muito grande agora, uns 6 meses, mas não foi colheita. Eu tinha certeza que não era colheita. Não era colheita. Eu já tinha colhido isso lá atrás. Não era colheita mais. E eu falava, mas o que é isso? É porque que para quando Deus vai arrumar a casa, precisa bagunçar, tá? Toda faxina que você vai dar na tua casa, quando você tá faxinando, é horrível entrar dentro da casa que tá sendo faxinada. Porque é tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. Mas é assim mesmo. E pior, vai ser mexido em coisas que você não quer que mexe. Aquela sujeira encroadinha, escondidinha lá, nelas vai ser mexida também. Delas vai ser movimentada. E aí? É isso, vai doer. Então, assim, às vezes
Tem para umas pessoas é colheita essa batalha, mas não vai morrer não, tá? Se você estiver em Cristo é uma colheita que você não morre não. Deus te lixa ali, te limpa, você paga o que tem que ser pago ali e você segue. Já passei por muita colheita. Se for organizando, Deus preparando o cenário, vai doer também. Vai doer, vai dar uns reboliço feio, mas esquenta não, as coisas vão entrando no lugar. E se for um vento, uma batalha, se esse enxame de abelha for só para te mudar de lugar, e se esse enxame de abelha for só para te movimentar, para você ficar mais ligeirinha, mais esperta, Deus quer te subir para um outro nível. Deus quer te subir para outro nível. Se Ele te mandar borboletas, você não vai para outro nível. Então Ele te manda abelhas mesmo para você tirar o pé do chão. Mas fique em paz, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai viver e vai cantar, tá? Busque no Senhor que Ele vai te dar a estratégia perfeita. Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, Pai, que visita este irmão, esta irmã nesta manhã. Eu não sei as batalhas que eles estão passando, mas Tu sabes, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, neste dia, discernimento. Que o Espírito Santo de Deus traga a eles discernimento do momento que eles estão vivendo. Que traga a eles, Pai, a certeza da Tua presença. Que eles tenham a certeza que não é Satanás que está bagunçando a vida deles, não. Que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Coloque eles de pé, Pai. Pai, traz um alento. Pai, traz a eles, Pai, a certeza da Tua presença. Não deixa a dor, Pai, apagar, esconder, separar eles, Pai, de Ti. Pai, em nome de Jesus, pegue cada um pela mão, Pai. Mostre a eles a Tua presença. Leve eles, Pai, para outro nível, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.